A dúvida começa a surgir, e ela se pergunta se seus olhos estão pregando uma peça. Mas logo percebe algo pior. O lobo está vindo diretamente em sua direção novamente. De repente, Cal corre pela parede e grita que está ali, atraindo a atenção do lobo para si. De uma posição elevada, ele se prepara para atacar. Quando ele golpeia, SHY cai no chão de susto, quando uma das pernas do lobo, arrancada, cai perto dela. Karu imediatamente pergunta se está tudo bem. Por um segundo, Xion pensa que ele está falando com um monstro. Mas então percebe que ele estava falando com ela, e entra em pânico antes de responder rapidamente que está bem. Essa reação permite que Kao entenda rapidamente a situação. Nesse momento, ele percebe que o lobo está atacando novamente, mesmo com uma perna arrancada. Mantendo uma expressão calma, Kao pensa que a velocidade do lobo ainda é baixa. Antes que o lobo possa alcançá-lo, Ku usa sua agilidade e espada em perfeita sincronia, cortando as 3 pernas restantes. Em um instante, o lobo é reduzido a se arrastar pelo chão como um rato indefeso. Tudo isso parece incrível para Shen, porque Kao destrói completamente o monstro. Aliviada, ela chama suas 2 amigas e declara que elas sobreviveram. Mas quando corre até elas, descobre que as 2 já desmaiaram depois de testemunhar toda aquela cena. Karu então percebe uma espada caída no chão e pergunta se ela pertence a Shikun. Ela confirma que a espada escapou de sua mão durante a luta. Olhando para ela calmamente, ele garante que agora ela está segura. No momento em que essas palavras fazem sentido para Shen, um leve rubor começa a aparecer em seu rosto. Pensando em Karu, Xion percebe que ele é incrivelmente forte e impressionante, e sente que deveria agradecê-lo. Mas antes que consiga falar, Karu agradece a ela primeiro, deixando Shen confusa, sem entender exatamente pelo que ele está agradecendo. Antes mesmo que ela possa perguntar, Karu olha para ela e diz que Xion fez algo bom ao sobreviver, porque ele costuma realizar esse tipo de missão para a guilda. Porém, normalmente, quando chega ao local, encontra apenas pessoas mortas. As palavras dele deixam SHY com um sentimento estranho e intenso que ela não consegue explicar. Ele pisca para ela e diz que isso faz parte do trabalho dele. Ao ouvir isso, Xion se sente ainda mais grata, percebendo que, depois de tudo que fez, Karu nem sequer tenta se exibir ou levar o crédito. De repente, Shen sente um calor estranho invadindo seu corpo, seu rosto fica vermelho e ela começa a tremer. Pensando em Karu, um pensamento domina sua mente. Cada palavra e cada ação dele são completamente cativantes. No fundo de seu coração, ela começa a se apaixonar por ele. Naquele momento, ela percebe que se apaixonou por Kao à primeira vista. Ao ver Xion nesse estado, Kuru pergunta se ela está bem. Ela responde que ela e suas amigas estão bem, apenas ficaram um pouco assustadas. Ku diz que isso é bom e então pede um favor. Ao ouvir isso, SHY diz que ele pode pedir qualquer coisa. Ele pede para que ela segure sua espada. Pensando que é como se fosse um tipo de empréstimo, SHY pega a espada sem hesitar. Então Ku diz para ela cortar o pescoço do lobo unicórnio que ainda está morrendo. Ela responde que consegue fazer isso. Mas quando dá um passo à frente, uma realização repentina a faz parar. Ela pergunta por que ele quer que ela faça isso, apontando que todos os pontos de experiência irão para ela em vez dele. Ele responde que isso está tudo bem e explica exatamente onde ela deve atacar. Mas como é a primeira vez que Xion faz algo assim, ela fica extremamente nervosa. Nesse momento, o lobo abre os olhos e encara diretamente Xion, fazendo-a congelar de medo. Kao então segura o chifre quebrado do lobo e o prende contra o chão. Reunindo coragem, SHY levanta a espada e atinge diretamente acima da cabeça do lobo. Chamas e cinzas explodem de dentro do monstro, e ele finalmente colapsa, reduzido a um corpo sem vida. Depois que tudo termina, um item cai no chão. Ku explica que se trata de um item muito valioso para vender. Xion pergunta se realmente pode ficar com ele, e Ku responde que sim, chegou a hora. Antes que ela possa perguntar o que ele quis dizer, uma sensação estranha percorre seu corpo. Ela tenta perguntar o que está acontecendo, mas a sensação se torna tão intensa que ela começa a gritar e gemer sem conseguir parar.
Faíscas de eletricidade parecem atravessar sua mente. Ela cai no chão, primeiro de joelhos e depois completamente deitada de costas, encharcada de suor, sem entender o que está acontecendo com seu corpo. Vendo isso, Kovaru a tranquiliza, dizendo para não se preocupar. Ele explica que isso é apenas um aumento de nível e não vai machucá-la. O lobo unicórnio é um monstro de nível médio, e como ela é iniciante, derrotá-lo faz com que seu nível suba muito rapidamente. Por isso o corpo dela está passando por essa sensação intensa. Ela permanece no chão, suando e respirando com dificuldade. Depois de um tempo, o processo termina, embora seu corpo ainda esteja quente. Ela diz que, se todo aumento de nível for assim, talvez ela morra por causa disso. Mas Ku explica que isso só acontece quando alguém sobe muitos níveis de uma vez, e que passa rapidamente. Ele também diz que ela deve devolver o item de retorno de emergência para a guilda. Mas antes disso, ela precisa vender o item que o monstro deixou cair. Xion fica surpresa, perguntando-se se realmente pode ficar com ele. Então Ku diz que vai explorar um pouco mais a área, e pede para que elas tomem cuidado. Xion faz uma leve reverência, agradece e diz que vai voltar para um lugar seguro. Depois disso, ela retorna ao seu mundo. Mesmo durante sua rotina normal na escola, o rubor em seu rosto ainda não desapareceu, e ela fica perdida em pensamentos. Durante a aula, outra garota começa a falar sobre a Alemanha. A garota cumprimenta Xion em alemão, e SHY responde no mesmo idioma, explicando que sabe que a garota, Berta, não é realmente da Alemanha e que na verdade cresceu no Japão. Berta responde que seu espírito vem diretamente da Alemanha, e então pergunta a Xion como foi seu fim de semana. Enquanto escreve cuidadosamente os acontecimentos do fim de semana em seu diário, ela lembra de como Xion e suas amigas estavam em perigo, até que um velho apareceu de repente, salvou todas elas com estilo e depois desapareceu. Xion pensa que aquilo foi incrivelmente incrível e impressionante. Berta olha para ela com certa surpresa. De repente, Berta pergunta a Xion se aquele velho não parecia suspeito de alguma forma. Ao ouvir isso, Xion sai de seus pensamentos e começa a refletir sobre a pergunta. Ela pergunta surpresa se a pessoa que a salvou realmente parecia suspeita. Berta então ajusta seus óculos e começa a explicar. Entre estranhos, quando ela foi atacada, um velho de nível 1 apareceu e a salvou. Jogando alguns equipamentos sobre a mesa, Berta acrescenta que momentos assim deveriam ser vistos como uma ótima oportunidade para fazer streaming. Xion a interrompe, chamando-a pelo nome e perguntando o que exatamente ela quis dizer sobre o velho. Berta explica que até tentou chamá-lo, mas ele não respondeu, dando alguma desculpa depois. Então ela pede desculpas e pergunta sobre as amigas de SHY, querendo saber por que elas não vieram hoje. SHY responde que não é culpa delas. Provavelmente pensaram que ela estava em perigo mortal e ainda não se recuperaram do susto. Berta então pergunta se Xion já pensou em não voltar ao labirinto. Mas Xion coloca a mão sobre o peito, pensando em Kao e em tudo que ele fez. Naquele momento, o rosto dele domina completamente seus pensamentos. Com confiança e as bochechas coradas, ela responde que nem pensou nisso, porque vai voltar na próxima semana. Berta diz que também vai, pois não quer perder a chance de fazer streaming. Logo sua mente começa a pensar novamente naquele velho misterioso. Ela se pergunta se tudo aquilo pode ter sido planejado, mas diz que quer fazer sua estreia como streamer investigativa, revelando tudo. Shen responde que elas vão pensar nisso na próxima semana. Na semana seguinte, elas vão até a sede da guilda, onde a recepcionista as recebe. Quando chegam, a recepcionista pergunta se pode fazer uma pergunta e deixa claro que não é sobre cosméticos. Pouco depois, as duas vão para o vestiário. Logo chegam novamente ao outro mundo, e Xion leva Berta até o local onde tudo começou. Ao ver Kao ali, Xion pensa que encontrou sua alma gêmea. Chamando seu nome, ela diz que seria ótimo formar equipe com ele. Kao, por sua vez, percebe que é a mesma garota que ele salvou. Ela diz a Karu como é incrível que eles tenham se encontrado novamente em um labirinto tão grande. Berta pensa que Xion provavelmente perguntou à recepcionista sobre ele. Aparentemente Karu também percebe isso,
mas fica se perguntando o que ela quis dizer com alma gêmea, já que gírias de jovens não são seu forte. Então ele pergunta a Xion se ela ainda não aprendeu a lição. Ela responde que, quando viu Ku novamente, seu coração começou a bater forte, e um sentimento estranho despertou dentro dela. Ku diz que isso é apenas o efeito da ponte suspensa, mas Xion não entende. Berta tenta explicar dizendo que é quando um casal cai de uma ponte, mas Karu insiste que não é bem assim. Ele explica que isso acontece quando alguém está em perigo. O coração dispara e a pessoa pode confundir essa adrenalina com sentimentos românticos pela pessoa que está na frente dela. Berta interrompe dizendo que esses sentimentos não duram muito, e começa a dar conselhos meio duvidosos. Kao a interrompe novamente, dizendo que não funciona desse jeito. Enquanto isso, Shen fica pensando no que ele quis dizer com sentimentos românticos. Ela vira o rosto e pensa que não ama Ku, mas sente que há algo no coração dela por ele. Ela simplesmente não sabe o que é. Seu rosto fica completamente vermelho. Enquanto isso, Berta diz que ainda não se apresentou, então fala seu nome completo, longo e elaborado. Ao ouvir isso, Kao imagina que ela pode ser estrangeira ou meio japonesa. Ele diz que é um prazer conhecê-la, e Berta comenta que ele salvou a vida de Xian, algo difícil de acreditar vindo de alguém com um nível tão baixo. Kao pensa consigo mesmo que provavelmente já entendeu a situação delas. Uma garota está desconfiada de tudo ao redor, enquanto a outra se preocupa profundamente com a amiga. Deixando isso de lado, ele avisa que é hora de os monstros aparecerem. De repente, os monstros surgem, assustando as duas garotas. Karu puxa sua espada e fica firme na frente delas. Berta pergunta se ele pode mostrar toda a sua habilidade aqui, e ele responde que pode. E durante isso, também vai ensiná-las uma lição. Ele segura duas kunais, uma em cada mão, e as lança diretamente contra os monstros, que são lagartas blindadas. Mesmo avançando rapidamente, as lagartas se movem velozmente em direção a Kao. As kunais atingem os corpos segmentados dos monstros e ficam presas imediatamente. Xion observa tudo com admiração, percebendo que Kovaru sabia que espadas ou flechas não funcionariam, porque a armadura das criaturas as protege. Ela pensa que o garoto pervertido que encontraram antes provavelmente derrotou esses monstros rapidamente apenas por causa do aumento de nível. Karu explica que no nível 4 os aventureiros aprendem habilidades ativas relacionadas à espada, além de como usá-las de forma eficaz contra essas lagartas. De repente, Berta pede que ele olhe para trás. Quando Kao se vira, ele dá um chute giratório, lançando uma lagarta para o alto. Enquanto o monstro gira no ar e cai com força, morre instantaneamente ao cair sobre a espada de Ku, posicionada abaixo. Ele explica que, embora a armadura delas seja forte, existem pontos fracos entre as placas. Essa explicação impressiona tanto Berta quanto Xion. Então Karu olha para Xion e diz: agora é a sua vez. Mas quando ele se coloca à frente dela, Xion de repente congela. Xion fica sobrecarregada, e o suor começa a aparecer por todo o seu corpo. Kao rapidamente diz para ela atacar. Xion, que já estava mirando entre as placas da armadura, acerta a lagarta perfeitamente e a mata. Bura observa com espanto a precisão de Xion. Então Kao se vira para Berta e declara que agora é a vez dela. Mas quando Bera levanta sua arma, o nervosismo toma conta, e ela não consegue acertar a lagarta. Ela tenta várias vezes, mas seus golpes erram o alvo. Sion então começa a guiá-la, ajudando-a a mirar corretamente. Assim que Burda finalmente consegue acertar e derrotar a lagarta, uma sensação estranha percorre seu corpo, e ela começa a gemer. Xion percebe imediatamente que Burda subiu de nível e pergunta o que está acontecendo. Berta diz que sente como se uma corrente elétrica tivesse passado pela sua mente. Ela pergunta a Cheyenne se aquilo também foi meio erótico, e Cheyenne admite que um pouco. Feliz por ter conseguido seu primeiro aumento de nível, Bura sorri radiante. Mas Kao interrompe, dizendo que precisa de ajuda para limpar a área. Ao ver a enxurrada de lagartas abaixo de Kao, as duas garotas ficam chocadas. Então Koru começa a lançar as lagartas uma por uma em direção às garotas, e elas acertam os pontos fracos facilmente, seguindo as instruções de Ku.
Enquanto fazem isso, seus níveis continuam subindo, e aquelas sensações estranhas percorrem seus corpos a cada golpe bem-sucedido. Observando isso, Karu diz que elas precisarão subir bastante de nível hoje. As duas garotas começam a sentir uma sensação viscosa cobrindo seus corpos, enquanto seus rostos ficam completamente vermelhos. Logo depois, elas retornam ao mundo delas. Quando chegam, veem uma pessoa sentada em um banco comendo. Logo percebem que é Cal, almoçando ali. Elas se aproximam dele, mas Cal logo diz que não vai dividir a comida. Elas respondem que nem queriam o almoço dele. Cheon, percebendo que ele ficou um pouco irritado com a forma doce com que ela o chamou, pergunta por que ele está comendo sozinho depois de terminar seu trabalho. Bura provoca dizendo que ele parece muito solitário. Cal levanta um pouco a voz e diz que só porque ele é um homem mais velho não significa que não possa se magoar quando provocam. Ele também fica confuso com o fato de que há pouco tempo elas estavam tremendo de medo, e agora estão cheias de energia. Nesse momento, Cheon chama Koru de forma carinhosa, e ele percebe isso. Ela diz que, se Koru quiser, ela pode preparar almoço para ele. Mas Koru pergunta por que ela quer fazer tanta gentileza. Ela explica que quer agradecer a ele, tanto por ela quanto por Bura, que agora chegou ao nível 3. Berta acrescenta que Koru não derrotou nenhum monstro sozinho. As duas concordam que ele apenas lhes deu a oportunidade de subir de nível, segurando seus próprios ataques. Então ela pergunta, confusa, por que Ko não pega os pontos de experiência para si mesmo, em vez de dá-los aos outros? A pergunta deixa Ko momentaneamente sem palavras.